Olá, caros colegas, muito boa noite, Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos os participantes da página Serviço Social Brasil. É um prazer estar falando com vocês aqui, profissionais do serviço social, da psicologia e de várias outras profissões que frequentam essa página, que assistem os meus vídeos e que participam também dos meus cursos. Hoje eu tenho o prazer de dizer que tenho 16 mil alunos de todas as partes do Brasil e de alguns países fora do Brasil. Tenho aluno da Suécia, da Finlândia, do México, do Cabo Verde, de Angola. Enfim, tenho alunos de todas as partes do Brasil aí que participam dos cursos do serviço social. Já formei uma turma de agentes de projetos sociais em vários países do planeta e em várias cidades aí do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês no dia de Natal. Eu estava aqui refletindo a respeito de um vídeo que eu publiquei aqui nessa página recentemente, de uma mulher que é arrancada por um policial de um banco. Ela é arrancada da porta giratória do banco e jogada para o lado de fora. E, segundo constam informações, aquela mulher era uma médica. O fato dela ser médica não implica em nada, porque naquele momento ela não era médica. Naquele momento, na porta daquele banco, ela era uma cliente do banco. Sua função de médica restringe-se ao seu exercício profissional quando ela está em exercício. Eu sou assistente social enquanto estou em exercício profissional. No momento que eu não estou em exercício profissional, eu não sou assistente social e não tenho o direito de usar desta prerrogativa. No momento, aqui agora, eu estou em exercício profissional. Agora eu sou cientista, eu sou crítico político, eu sou cientista político também, sou cientista social e também sou assistente social na emissão dessa opinião que eu vou agora fomentar o debate, propor a discussão. Eu fiquei profundamente chocado devido aos vários tipos de comentários que foram feitos naqueles vídeos, muitas pessoas dizendo isso, aquilo, de forma totalmente equivocada. Então eu resolvi me aprofundar sobre o assunto. Eu já tinha um pouco de conhecimento e, por via de regra geral, eu sempre defendo, em função do Código de Defesa do Consumidor, que o cliente sempre tem razão. Sempre, o consumidor sempre tem razão. Então vamos partir primeiro da premissa das coisas. Nós temos ali um banco, né? Nós vamos falar sobre os direitos do consumidor e as portas giratórias do banco, que é o tema desse vídeo. Nós temos ali um banco, nós temos uma mulher que está com uma prótese e nós temos uma porta giratória. Do lado de dentro, vamos estudar o cenário. Do lado de dentro do banco, nós temos os seguranças do banco, que possivelmente tinham como sair do lado de fora, e nós temos também depois, em segunda mão, o policial que foi chamado para resolver a questão que os seguranças do banco já poderiam ter resolvido se tivessem um treinamento adequado e se entendesse o mínimo que fosse daquele assunto. Nem haveria necessidade da intervenção da polícia, do PM, que foi chamado a posteriori. Só o próprio segurança do banco já poderia ter resolvido. Veja bem, o que é que diz a portaria 387 e a lei 7.102 de 83. Olha quantos anos tem essa lei, ela é de 83, ainda lá da época de Figueiredo, né? De 83, a lei que rege as portas giratórias dos bancos, a segurança nos bancos, que deu origem à argumentação e entendimento do que é porta giratória, é de 83. Vou aproveitar aqui para deixar uma crítica. Alô, deputados estaduais e federais do Brasil, onde é que estão os senhores roedores do dinheiro público brasileiro, do erário público? Onde estão os senhores? Por que não modificam essa lei? Por que não criam uma lei específica para tratar desse assunto? Os senhores que trabalham 2 dias por semana no máximo? A lei 7.102 de 83 precisa de modificação, ela precisa, muito antiga, já está muito obsoleta, muito ultrapassada, ela precisa de uma modificação urgente, porque os casos, as polêmicas e os problemas envolvendo direitos do consumidor e as portas giratórias não são poucos. Existem muitos casos no Brasil, já passei vexame, já assisti vários vídeos na internet de mulheres que tiveram que tirar todas as peças de roupa dentro da porta giratória sob ameaça de ir para a cadeia. Temos o caso da senhora Doralice Muniz Barreto, que teve que tirar a blusa e depois entrou com um pedido de indenização de 10 mil contra o banco, onde ela teve que tirar a blusa. Então vamos ao caso, voltando ao caso da mulher que estava lá dentro da porta giratória e que não entrava e nem saía em função de ter uma prótese. O que é que aquela mulher estava fazendo? Bem, ela foi no banco, ela viu que um direito seu estava sendo violado e ela decidiu, vou protestar. E é aqui que mora o X da questão. Toda pessoa tem o direito de protestar quando o seu direito está sendo violado.
Toda pessoa tem esse direito, o direito de protestar quando o seu direito está sendo violado. Esse é um direito garantido pela Constituição Federal. Ninguém deve ser privado do direito de protestar e argumentar contra a violação dos seus direitos. Era isso que ela estava fazendo naquela porta. Ela tinha o direito de fazer greve de fome ali, se ela quisesse. Ela teria o direito de ficar ali tanto tempo quanto ela quisesse. Ela não estava colocando a vida de ninguém em risco, ela não estava apresentando nenhum problema de violência contra ninguém, ela não estava demonstrando nenhuma agressividade contra ninguém. Ela estava simplesmente protestando por um direito dela. E o direito do protesto a qualquer instituição que presume garantir ou oferecer um serviço para alguém, boa noite Jussara, boa noite Gleusa, a presunção, o entendimento é que se uma empresa ou uma pessoa se propõe a oferecer um serviço para alguém, tem que propor esse serviço adequadamente. E o que diz as leis, o que diz o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que diz a respeito dos bancos? O banco precisa ter uma porta especial de entrada para pessoas com deficiência. Desculpe, retiro o termo portadora de deficiência aí se eu falei. Pessoa com deficiência, PCD. Se o banco precisa ter uma entrada especial. Boa noite, Daniela, boa noite, Catarina, Feliz Natal para todos vocês. O banco precisa ter uma porta especial. A pessoa chegou na cadeira de roda, não precisa de comprovação nenhuma. É um cadeirante, tem que ter uma porta especial para ele entrar no banco. Ele e o acompanhante dele. O segurança tem o direito de fazer vistas, se não tem verificar as bolsas, não tem arma, isso é um direito dos seguranças. Mas ele tem que ter uma porta, todo banco tem que ter uma porta especial. Se a pessoa chegou em um determinado carro e apresentou, colocou todos os pertences na gaveta, na portinhola, na gaveta de identificação e está dizendo, eu tenho uma prótese no meu corpo, uma prótese metálica. Em alguns casos a prótese é visível. De acordo com a lei, a prótese visível não necessita de nenhuma identificação. Você está vendo com os seus olhos, a pessoa comprovou o fato. Eu tenho uma prótese, está aqui minha prótese, não posso passar na porta giratória, a porta giratória não vai me permitir a passagem. Na viabilização do direito, na garantia do direito da não vexação e da não violação dos direitos civis, políticos e sociais daquela pessoa, o banco tem a obrigação de garantir uma porta especial de entrada para pessoas que tenham próteses, para pessoas que tenham marca-passo, para pessoas que tenham implante coclear, que é aquele aparelho de audição. Marca-passo, olha, o marca-passo entra na porta. Uma pessoa com marca-passo entra na porta giratória. A porta giratória trava. A pessoa fica lá dentro, de repente não consegue destravar a porta, ela passa mal. Do tempo em que ela passa mal, em função da eletricidade magnética e do reconhecimento que tem ali, o marca-passo desregula, descontrola, desprograma. A pessoa pode até ter um ataque cardíaco dentro da porta giratória e vir até a óbito dentro da porta giratória. Então a pessoa que tem o marca-passo, o médico já tem a obrigação de emitir uma carteirinha, a pessoa chega e apresenta para você, olha, eu tenho um marca-passo com a carteira de identificação, porque o marca-passo fica dentro da pessoa, não tem como ver o marca-passo lá dentro, não tem como o segurança ver esse marca-passo lá dentro. Então aí é a necessidade da carteira. Mas o implante coclear, no caso, às vezes é lá dentro do ouvido, e muitas vezes não dá para ver também, então também tem que ter a carteirinha. Agora, basta o fato, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com as normas régias do direito jurídico civil, basta o fato da pessoa dizer eu tenho tal problema e demonstrar que não oferece risco nenhum para a instituição já tem que viabilizar uma entrada especial para essa pessoa. Mas, para evitar esses problemas, ela tem que ter a carteirinha Ana Paula Souza. Não é obrigatória a carteirinha, não. A carteira é para evitar já esse tipo de problema, mas não é obrigatório. A emissão de boa-fé da pessoa, de acordo com a Constituição Federal, tem que ser creditada pela instituição ou por outra pessoa. Se a pessoa, depois ficar provado que a pessoa mentiu na palavra emitida, isso são regras do contrato social de Max Weber e de tantos outros escritores e teóricos. A emissão de voz de uma pessoa, a menos que haja motivo comprovado para desacreditar, a presunção de inocência da Constituição Federal determina que todas as pessoas são inocentes até prova em contrário. Não é que a pessoa tem que ser considerada criminoso, não é isso. Isso é a contradição da Constituição Federal. A pessoa tem que ser considerada inocente até prova em contrário.
Tava vendo um vídeo no Facebook que a mulher tinha um abraço e não tinha um no braço, não conseguiu entrar, a polícia chegou e abraçou ela de dentro. Eu não entendi bem a parte final do seu comentário, Mayara. Abraçou ela de dentro, retirou ela de dentro. Então, o que acontece? Tem que ter a carteirinha. Agora, não é obrigatória a carteira. A carteira é para evitar, para melhorar a comunicação, é uma questão de civilidade. Não é obrigatório. Se por algum motivo ou outro a pessoa não tiver a carteira, ela chegar no banco e dizer eu tenho um marca-passo, eu tenho um implante coclear, eu tenho uma prótese, o segurança tem que ter a capacitação profissional de conduzir a situação para evitar transtorno, para evitar problema, em função do respeito pelo cliente, em função do respeito pela pessoa com deficiência, em função da pessoa, que a pessoa que já está utilizando uma prótese, um implante coclear, ela já, de certo modo, pode até ser uma pessoa com deficiência. Uma prótese também pode configurar uma pessoa com deficiência ou não, mas em situação de enfermidade, que também é uma questão de amparo. Nos direitos sociais fala sobre o amparo aos necessitados. Uma necessidade específica gera uma necessidade de um reconhecimento humanitário sobre aquela pessoa em relação aos direitos humanos. Então o que acontece na porta do banco? Marca-passo, implante coclear, próteses metálicas, pessoa com deficiência, cadeirante, precisa ter uma carteira de identificação, mas não é obrigatório. A pessoa vai tirar a carteira se quiser. E a responsabilidade de viabilizar o direito do consumidor é do banco, não é do consumidor. E nem um banco, nem um policial, nem um segurança pode tratar uma pessoa como criminoso em função da presunção de inocência. A presunção de inocência garante que toda pessoa é inocente até prova em contrário. Isso é direito pátrio, é coluna principal de sustentação de uma democracia. Quando se viola o direito da presunção de inocência, está se violando os direitos humanos e também todo o princípio de democracia em um país democrático. Então o que acontece? O que poderia acontecer ali? De acordo com a portaria 387 da Polícia Federal, os seguranças de um banco, a polícia, precisa ter o quê? Urbanidade, que significa civilidade, a capacidade de dialogar, a capacidade de tratar as pessoas com carinho, com afetividade, e precisa ter probidade. Tudo isso faltou ali. E ainda de acordo com a portaria 387 da Polícia Federal, e também da lei 7.102 de 83, criada lá pelo Figueiredo, ainda essa lei que tem mais de 30 anos aí, que já precisava ter sido renovado, mas infelizmente nossos políticos só querem engordar e comer nosso dinheiro, não querem trabalhar. Já teria que ter sido mudado, mas de acordo com a portaria 387 da Polícia Federal, eram 6 passos que precisavam acontecer ali. 6. Vamos analisar um por um. Primeiro, a presença ostensiva dos seguranças. Esse é o número 1. Eles têm que estar lá, eu sou segurança, estou aqui. A presença ostensiva deles está relacionada à segurança. A polícia chegou, a presença ostensiva estabelece um princípio de autoridade. Contudo, a mulher dentro da porta estava protestando. Grave bem essa palavra, porque isso explica tudo. Ela estava protestando. Como você protesta na frente de um cinema, quando é mal atendido, como você protesta dentro de uma loja, quando vende um produto estragado para você, como você compra um liquidificador, não funciona. Você vai lá protestar, é seu direito. Você protesta quando a polícia te multa indevidamente, que já aconteceu comigo, fui multado e a placa do carro, a foto do carro não era minha, era um outro carro, não tinha nada a ver comigo, tiraram o ponto da carteira e tudo mais, eu tive que correr atrás para poder resolver. Aquela mulher, esse é o ponto principal, estava na porta giratória protestando direito civil, direito político e direitos sociais. Então quem comentou o contrário aí esqueceu desse importante detalhe. O direito de protestar quando um direito é violado é um direito sagrado na Constituição Federal, é um direito sagrado no projeto ético-político, é um direito sagrado no Código de Ética da Profissão, é um direito humanitário, moral e ético. As pessoas têm o direito de protestar quando se sentem violadas no seu direito de ir e vir. Catarina Vieira, o banco tem por obrigação de estar ciente sobre os direitos dos usuários e contratar funcionário qualificado. Muito bem, bem colocado sua frase, mas além de tudo isso, mesmo que todo mundo esteja qualificado, erros humanos acontecem em todas as circunstâncias. Toda vez que um erro humano acontecer no atendimento de uma empresa, na venda de um serviço, na comercialização de um bem, o consumidor tem o direito de protestar. E por protestar pode ficar na porta da empresa sentado, falando que foi prejudicado. Protestar é isso, é você tornar público sua opinião, ou sua ação, sua medida de ação, em função de qualquer circunstância. Então nós estamos aqui falando sobre a portaria 387. Número 1, presença ostensiva. Número 2, verbalização. Número 3, controle de contato. Número 4, técnicas de submissão. Número 5,
táticas de defesa não letais. E número 6, força letal. Então o que tinha ali? Presença ostensiva, a verbalização era a comunicação, e nesse caso terminava no 3, não tinha como passar do 3. Presença ostensiva, verbalização, controle do contato. Esse controle do contato é você manter, estabelece o princípio, desculpe, a internet deu uma falha aqui, voltei. Então o controle do contato terminava aqui. Toda a ação ali deveria se resumir até presença ostensiva, verbalização e controle de contato. O que é o controle de contato? É o policial e os seguranças manterem uma situação em que a mulher não prejudicasse ninguém e também não desse nenhum prejuízo físico ao banco, não depredasse o banco, não causasse nenhum prejuízo. Terminava aqui. Daqui para frente, tudo que aconteceu foi desnecessário e demonstra um despreparo tanto dos seguranças quanto do próprio policial. Técnicas de submissão só é necessário quando o controle de contato é ultrapassado. O controle de contato não foi suficiente, a pessoa começou a quebrar, começou a querer bater em alguém, começou a querer espancar alguém, aí passa do controle de contato para as técnicas de submissão, que é a pessoa aplicar um golpe naquela pessoa que está causando algum problema dentro da instituição ou contra outra pessoa, contra outro civil. Então ela vai submeter aquela pessoa a uma situação de submissão, algemar, derrubar no chão. Mas isso não foi necessário. Por que não foi necessário? A mulher não estava quebrando nada, ela não estava agredindo fisicamente ninguém, não estava oferecendo perigo a ninguém. Então tudo teria que terminar aqui. Presença ostensiva, verbalização e controle de contato. E mais acima de tudo, verbalização era o mais importante. Criar um diálogo. Senhora, não é assim, vamos conversar, vamos tentar resolver isso aqui de melhor forma e tal. Chegar num consenso. E aí vem o ponto 5, né, que é a tática defensiva não letal, que é quando a pessoa está atacando alguém de murro, de tapa ou jogando pedra. Então tem a tática de defesa não letal. E por último, quando tudo isso não resolve, aí vem a força letal. O que é que o sujeito fez? Ele usou o primeiro, usou o segundo e usou o terceiro. Ele tinha que ter parado ali. Aquele policial, ele continuou. Ele tentou impor uma técnica de submissão na mulher. Não foi eficiente na submissão, porque se ele tivesse submetido ela, tirava ela dali sem ter que fazer o que ele fez. Ele não foi eficiente na técnica de submissão. Ele não foi eficiente na tática de defesa não letal, porque não havia necessidade da defesa não letal. Então ele usou praticamente a força letal ao empurrá-la. Ela poderia ter batido com a cabeça no vidro, ela poderia ter quebrado um braço, ela poderia ter deslocado a sua prótese. Então é lamentável o que aconteceu na porta daquele banco, e aquele policial merece, em função do trabalho ruim que ele fez. É um profissional incompetente, merece perder a farda. É um profissional incompetente que agiu contra uma mulher, e aí a gente tem a questão da mulher, tem a questão dela ser uma pessoa praticamente com deficiência em função da prótese que ela tinha, e muitos médicos poderiam até reconhecê-la de uma, ainda que temporária, porque a deficiência também existe, a deficiência temporária. A pessoa com deficiência temporária é aquela pessoa que, em função da limitação de uma mobilidade, em função de uma prótese, limitou a sua mobilidade. É uma pessoa com deficiência. Então quem falou contra a mulher falou contra também uma pessoa com deficiência, falou contra um consumidor com seu direito violado, falou contra uma pessoa que estava protestando para que o seu direito não fosse violado. Falou em favor de um policial incompetente que ultrapassou o seu próprio estatuto comportamental, as regras que orientam o seu exercício profissional. Tanto é que num determinado momento, um outro policial um pouco mais moderado do que o primeiro vem e tenta interferir na situação. Ele não aceita a interferência do outro policial e continua agindo de forma desastrosa, danosa, extremamente prejudicial. Olha, escute bem o que eu vou dizer, porque isso é importante. É uma conclusão desse vídeo. A mulher estava protestando. Quanto mais autoridade uma pessoa tem para exercer sobre o outro, mais ético ele precisa ser. Porque a mesma autoridade que você tem exige de você maior compromisso com a autoridade que você tem. Se você tem muita autoridade, você está no escalão terceiro escalão. Você tem um tanto de autoridade, sua responsabilidade não é tão grande. Quando você passa para o segundo escalão, você tem mais responsabilidade, você tem mais autoridade, consequentemente, mais responsabilidade. Quando você passa para o primeiro escalão, você está no topo da autoridade. Quanto mais autoridade você tem, mais responsabilidade que você tem. E quanto mais responsabilidade você tem, mais conhecimento, mais qualificação, mais capacidade de diálogo, mais civilidade, mais urbanidade, mais probidade, tudo isso. E o que é que acontece? Então nós temos vários casos de pessoas que tiveram que tirar a roupa na porta giratória, toda a roupa. Temos que lembrar também que a lei sempre é para o cliente. Temos que lembrar também que a 5ª Câmara do Direito Civil de Itajaí
processou o banco e determinou que o banco pagasse 15 mil reais para uma pessoa que passou por uma situação parecida na porta de um banco. Temos que lembrar também que o senhor Domingos Conceição Santos foi baleado na porta de um banco por um segurança porque ficou preso dentro da porta giratória e ficou nervoso porque tinha problema de hipertensão e tomava remédio controlado, ficou nervoso, acabou sendo baleado dentro da porta do banco. E não podemos esquecer, principalmente, da questão da presunção de inocência. Eu peguei várias anotações aqui para concluir esse vídeo, vamos lá. As leis federal 10.048 de 2000 e 10.098 de 2000, bem como o decreto federal número 5296 de 2004, trazem diversos preceitos que devem ser observados tanto pelo poder público quanto pelas instituições privadas prestadoras de serviços públicos, bem como as instituições financeiras. Por expressa disposição, dentre tais preceitos encontra-se o atendimento diferenciado e a eliminação de barreiras de acessibilidade. Lembra que eu falei para você no início do vídeo que tinha uma palavra importante que era aquela mulher estava protestando? A segunda palavra importante desse vídeo é acessibilidade, que tem relação com a pessoa com deficiência. Então existe a deficiência permanente e existe a deficiência por um tempo determinado. A deficiência temporária, em função de um acidente, em função de uma problemática, de uma doença, e era o caso dessa mulher. Essa mulher, em função da sua prótese, poderia ser reconhecida por muitos médicos como uma pessoa com deficiência. Jailza Maria, qual o vídeo? Está aí na página. Um pouco abaixo nessa página está aí, né? Vamos lá. Então diz o quê? O decreto 5296 de 2004 preceitua, artigo 5º, os órgãos da administração pública, direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Pessoa com prótese tem mobilidade reduzida, está inscrita aqui no decreto 5296 de 2004. O artigo 6º, o atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas do que trata o artigo 5º. Ou seja, o portador ou a pessoa com deficiência é garantido atendimento prioritário, artigo 5º, conceito dentro do qual está contido o tratamento diferenciado, artigo 6º. E por atendimento diferenciado pode-se entender a necessidade de haver uma entrada apropriada para tal pessoa e a existência de um funcionário treinado para lidar com essa especificidade. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor preceitua que os prestadores de serviço devem oferecer serviços adequados e satisfatórios aos consumidores, e é óbvio que o conceito de serviço adequado passa por levar em consideração as características específicas do consumidor frente a determinada situação. Outra questão que eu gostaria de... me lembrei agora, vou abordar aqui. A questão do caixa preferencial. O caixa preferencial é um caixa específico para a pessoa que tem direito ao atendimento prioritário, ao atendimento preferencial. Não é o caixa que vai atender a mim que tem que dar o direito à preferencialidade a outra pessoa. Não é isso, é um caixa específico para a pessoa com prioridade. O que é que os bancos fazem? Os bancos, muitos bancos fazem isso, inclusive a Caixa Econômica e as lotéricas são campeãs em fazer isso, violam o direito da mulher grávida, violam o direito do idoso, violam o direito do PCD, da pessoa com deficiência, em função disso, porque eles colocam as pessoas no mesmo caixa, colocando o atendimento prioritário para vir na mesma fila da pessoa com atendimento normal. Não sou eu que tenho que viabilizar o direito da pessoa com necessidades especiais, da pessoa com deficiência, do idoso e da grávida. Eu não tenho problema nenhum em fazer isso, mas a lei não foi criada para o cliente, a lei foi criada para a instituição. É a instituição que tem que colocar um caixa específico para atender a pessoa com deficiência, para atender a mulher grávida, para atender o idoso, para atender a pessoa com criança de colo, em questão de atendimento prioritário. É a instituição que tem que viabilizar esse direito, não sou eu. O banco acaba transferindo a obrigação dele, os bancos acabam transferindo a obrigação deles para o consumidor. Se eu entro em um comércio, a Mauri Sampaio, e o atendente me trata mal ou não quer me atender, o que devo fazer? Bem, eu, quando for o meu caso, imediatamente eu procuro a gerência e falo, ó, na cara, chamo, vem cá você, esse moço me atendeu muito mal. Eu faço isso, já fiz,
faço isso na frente do cliente, não vou fazer fofoca por trás, eu faço na frente. Vem cá, seu empregado me atendeu muito mal, eu gostaria que você desse um treinamento para que ele melhore o trabalho dele. Isso vai ser bom para sua empresa e vai ser bom para ele também enquanto pessoa. É isso que eu faço. Agora, também existe a possibilidade de virar as costas e ir embora e não voltar mais naquela empresa, não comprar mais aquele produto. São questões que se faz protesto. Eu em vez de me omitir e sair, em vez de me omitir e sair da loja, eu vou até o gerente da empresa, o responsável, e aponto, chamo a pessoa que me atendeu mal e falo, olha, as pessoas trabalham aqui com você, fez um péssimo atendimento para mim, estou descontente, insatisfeito com a situação, gostaria que alguma coisa mudasse. É o que eu faço, é um direito. E muitas vezes já teve pessoas que me agradeceram, depois daquela vez fiz um curso, melhorei, e já estou tendo um emprego melhor e tal. Então às vezes a pessoa está naquela situação porque está sendo explorado, está naquela situação porque não está satisfeito com o trabalho que tem. De repente as coisas mudam quando a gente faz acontecer. Então, se a agência bancária não possui uma entrada específica para as pessoas com deficiência e tampouco pessoal com o mínimo de treinamento para lidar com uma situação corriqueira, para não dizer engraçadinho ou mal educado, se a situação realmente ocorreu como descrita, há aí uma nítida barreira de acessibilidade ao interior da agência, bem como a clara falha na prestação do serviço, e se o banco submete o cliente a situação vexatória, ser revistado por segurança de banco, o ato ilícito que configura o dever de indenizar foi praticado. Então, a revista pessoal dá indenização. Mandar tirar a blusa dá indenização de 15 a 20 mil. Mandar tirar alguma peça de roupa, o sapato, dá indenização. A revista física dá indenização. O que é que o banco tem que fazer? O banco tem que ter um detector de metais para, sem encostar na pessoa, passar o detector sobre a pessoa para identificar se a pessoa está ou não com metal. Não sou eu que tenho que provar ao banco que não estou armado, é o banco que tem que ter meio, sem tocar em mim, de provar que eu não estou armado. Isso é uma responsabilidade do banco, da instituição financeira, e sem encostar. Se encostar em mim, dá indenização. Aquilo que o policial fez, a indenização é 20 mil e ele pode perder a farda. Então, a despeito dos defensores da polícia, não tenho nada contra a polícia, apesar de dizer que no Brasil houve a reforma sanitária, no Brasil houve a reforma psiquiátrica, houve muitas reformas no Brasil, mas nunca houve uma reforma na polícia. A polícia ainda segue os mesmos procedimentos da época da ditadura de 1964, 1983, 82, quando foi criado os manuais da polícia. Pouca coisa se inovou. É tanto que recentemente teve um sujeito que nem era da polícia, entrou para a segurança pública, deu treinamento para tanta gente aí, se tornou até coronel. Só para vocês terem uma ideia como é falho o sistema de segurança pública no Brasil. Ele se tornou coronel sem nunca sequer ter sido policial. Deu treinamento para muita gente, aí saiu no jornal, em vários lugares aí, a notícia. O que eu quero dizer com isso? Tem que haver uma reforma na polícia. Eu vou gravar alguns vídeos para falar sobre isso aqui. É um direito pertinente, nós somos críticos da questão, tem que haver uma reforma na polícia. A polícia brasileira hoje, o sistema prisional está falido, a educação está falida, a saúde vai mal, mas a polícia vai muito pior. A polícia ainda está seguindo normas comportamentais e de padrões ainda do tempo do conservadorismo, do tradicionalismo, 1970, 1980 no máximo. Não evoluiu, não houve uma mudança no documental. Eles até fizeram uma roupagem nova, colocaram um novo nome no manual, mas as atitudes, os procedimentos de treinamento e de abordagem, no geral, ainda são os mesmos. Eles só trocaram a capa do livro, mas o conteúdo continua o mesmo. E é por causa disso que acontecem coisas como essa. Isso não deveria acontecer. Aquele policial teria que chegar até a porta giratória, estabelecer uma linha de diálogo com a mulher, ganhar a confiança dela, conversar com ela a longo prazo, talvez uns 10, 20 minutos, meia hora, uma hora de conversa, tentar chegar a um acordo com ela. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Como é que nós vamos resolver essa situação? A senhora é uma cliente, a senhora tem direito, Código de Defesa do Consumidor lhe dá direito. Saindo daqui, a senhora pode procurar o Ministério Público e entrar com ação, com a queixa-crime ou com ação de indenização, indenizatória contra o banco. É seu direito, a senhora tem todo esse direito, eu dou o maior apoio que a senhora precisar. A senhora precisa desobstruir a porta. Ela queria entrar, era o direito dela, ela tinha o direito de entrar. Ninguém sabe quanto tempo ela ficou ali naquela porta tentando entrar. E esse era o direito dela. Então o policial tinha a obrigação de viabilizar a entrada dela no banco, fosse pela porta giratória ou pela porta especial, uma porta que precisa ter de acesso ao banco. Aconteceu isso com a minha mãe, responsável por ajudar um determinado banco. Disse que todos os clientes são prioridades quando eu reclamei, porque tinha pessoa que não era necessário.
Enfim, isso acontece o tempo todo. Se você pesquisar na internet, você vai ver, tem mais de 1000 casos espalhados pelo Brasil. Não é um caso único, é um problema sério de direito do consumidor. E o assistente social, o profissional do serviço social precisa estar atento para não fazer defesa de violação de direito, como fizeram aqui nessa página. Estou envergonhado por aqueles que comentaram no vídeo, fazendo defesa da violação do direito. Quem viola direitos tem que ser punido. Quem viola direitos precisa ser abordado na forma da lei, precisa ser enquadrado na forma da lei. O direito tem que ser respeitado. O direito das pessoas precisa ser viabilizado. Nosso principal trabalho com os trabalhadores, com os consumidores, com os usuários das políticas públicas e dos serviços públicos, porque nós não trabalhamos, como pensam alguns, somente com direitos sociais. Que na mentalidade medíocre de muitos assistentes sociais, o assistente social só trabalha com direitos sociais. Nós trabalhamos com direitos sociais, direitos civis e direitos políticos. São 3 tipos de direitos que nós trabalhamos. E é com esses 3 direitos que nós precisamos ter afinidade, nós precisamos entender quais são os direitos civis, quais são os direitos políticos, quais são os direitos sociais, para que não venhamos a tecer na internet argumentos sem fundamento, passar vergonha. Tem gente que é assim, não pode ver uma vergonha que já quer logo passar. Abraça logo a vergonha. Ei, vergonha, vem aqui que eu preciso de você, deixa eu passar você logo. E já faz logo um textão e joga logo por cima, diz assim, eu entendo do assunto, sou especialista, estou terminando meu curso de serviço social. E no fim, aí passa uma vergonha grande, envergonha até a profissão. Então tem aqui, ó, a ementa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Responsabilidade civil, porta de banco com detector de metais, prótese de perna, indenização, dano moral. Barrada a entrada da porta do detector de metais de deficiente físico, mesmo a exposição da prótese metálica que substitui parte da perna do cliente do banco, que também utilizava bengala de metal, situação vexatória, que superou o limite da razoabilidade, presente o dever de indenizar. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Negativa de segmento, apelação civil. E aqui nós temos aqui outra emenda. Apelação civil, consumidor, responsabilidade civil, dano moral, banco, porta giratória, impedimento do acesso do autor, deficiente físico, portador de prótese metálica, verossimilhança das alegações do autor diante da prova testemunhal, policiais militares e do registro do boletim de ocorrência, violação da dignidade do consumidor, dano moral, configurado, dever de indenizar, valor da indenização adequadamente arbitrado, verba honorária alterada. Caso concreto no qual o contexto probatório das peculiaridades apresentadas restou comprovada a existência de dano moral suportado pelo consumidor, uma vez que negado seu ingresso na agência bancária em razões de prótese metálica, situação dos autos, que caracteriza o dever de indenizar na parte demandante. Apelação civil, processo 700, 357, 111, 34, 10ª Câmara Civil, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relator Maria José Schmidt, Santana, julgada em 17 de 2 de 2011. E eu teria aqui muitos outros processos para apresentar a vocês, casos como esse. São violação de direitos. Então peço, por favor, você que já passou a vergonha aqui na página, vai lá no vídeo e apaga o teu comentário para não ficar feio para você, tá bom? Você, assistente social, estude mais, se prepare, se qualifique. O Brasil precisa de você. As políticas públicas, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais precisam, esses 3 precisam de assistentes sociais competentes, bem informados, estudiosos e bem qualificados, para conhecer quem de fato ele tem que defender e por quem de fato ele tem que lutar. Quando houver necessidade de nós fazermos a defesa dos policiais que trabalham com competência, nós vamos fazer também aqui nessa página. Eu já fiz, inclusive, se vocês olharem aí para cima, aí para baixo na página, tem também elogio para a polícia. Não é só crítica não, tem policial bom. Tem policial que veste a farda com orgulho, tem policial que vai para a rua para atender o cidadão, para defender as pessoas e só usa força letal quando não existe mais como resolver a questão. Usa força letal para defender a própria vida ou a vida de outros. Mas esses aí que usam força letal contra mulheres, força letal contra preso algemado, que usa força letal contra criança, como já viu o caso, usa força letal contra vendedor ambulante que está tentando ganhar a vida, isso aí para mim não é policial, isso aí é uma vergonha. São os passa-vergonha, que não aguenta ver uma vergonha que logo quer passar. Então não respeito esse tipo de polícia. Os outros policiais que fazem um trabalho bem feito, assim como também não respeito assistente social incompetente, que não conhece o projeto ético-político, não conhece o código de ética, que vem para a internet falar bobagem. Também não tenho respeito nenhum por eles. Agora, aqueles que têm um trabalho bem feito, eu tenho que prestar todo o respeito aos protestos de alta estima e consideração.
Eu falei aqui recentemente que o Brasil gasta mais com incompetência profissional do que com corrupção. A corrupção não chega a 1% do PIB. A incompetência profissional passa de 6%. Então, a incompetência profissional dá mais prejuízo ao erário público do que a corrupção, apesar da corrupção ser um grande mal. Então, deixo aqui o meu abraço. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço.